Pornografia, tal qual conhecemos, começou a partir do século XVII. E um de seus primeiros pioneiros foi o escritor Marquês de Sade. Na época, ele foi um dos responsáveis por disseminar a cultura pornográfica, utilizando uma linguagem obscura juntamente com a filosofia. Para Sade, a moral não existia. Além disso, ele defendia que o homem é mais forte do que a mulher, e por isso poderia fazer o que quisesse com ela. O Marquês de Sade desafiou a Igreja Católica daquela época, exaltando os desejos promíscuos e a imoralidade, incentivando as pessoas a realizarem as práticas sexuais e depravadas e orgias. Dos anos, os contos eróticos misturados com a filosofia foram se disseminando, influenciando as pessoas da época. Os plebeus, devido a essa influência, começaram a ter fantasias eróticas depravadas, que eram colocadas em prática com as prostitutas, aumentando a normalização da traição no casamento. Ele foi preso, acusado de bater em prostitutas e feri-las fisicamente. Por isso, seu nome é relacionado até hoje à prática do sadomasoquismo. Na prisão, Sade escreveu vários livros e até hoje ele é aclamado por vários ícones da literatura pornográfica e do teatro. Pornografia e o tráfico de mulheres. Alvo de 94% da pornografia, as mulheres são as maiores vítimas dessa atividade. Embora muito discurso de defesa à atividade diga que se trata de empoderamento da mulher sobre o próprio corpo, dados revelam que o problema é muito mais complexo. Para se ter uma ideia, 90% das mulheres da indústria do sexo foram abusadas quando crianças. Cerca de 1,4 milhões das mulheres são escravas sexuais ao redor do mundo. A taxa de desenvolvimento de síndrome de estresse pós-traumático é equivalente aos de veteranos de guerra nos Estados Unidos. O país, aliás, é o grande traficante de mulheres do mundo, destacando-se na produção, consumo e movimentação financeira na indústria. De toda essa quantia, o estado da Califórnia é responsável por 1/3 dos dados. Soma-se a indústria cinematográfica, outro grande mercado da pornografia. A prostituição está ainda mais problemática. Isso porque a cinematografia coloca uma tela entre a pessoa e a realidade do mundo atrás da câmera. São milhões de mulheres ao redor do mundo, exploradas e quase sempre desprotegidas. No Brasil existem associações que lutam pelos direitos das prostitutas, mas não há uma proteção jurídica para elas. How I got involved in porn is basically how many of the women get involved in porn. So I had been kicked out of the house as a teenager and ended up in the streets, and a pimp took me over, and then ultimately a madam. I hated prostitution, so I tried stripping, and just a vicious circle, and I was getting burned out. And a porn star came into the strip club and told me I can make all this money and that I would be safe, and that was legal, and that appealed to me because prostitution here in California, like 2 girls maybe on the porn set, which are filmed in private locations like a mansion or a hotel or a home of a pornographer. There's no supervisions, and the crew is usually male. The producers are male. Then there's the male porn stars with like maybe 2 girls going, they're like 18, 19, 20-year-old girls going, I don't do that. No, you're gonna do that. And they don't know how to say no, and they need the money, and so they just go ahead. No submundo da internet viatura existe um programa que faz a criptografia de todos os dados, daqueles que acessam os sites, e chegaram no resultado que o tema mais pesquisado dentro desses sites pornográficos são pornografia infantil. Nesses sites eles ganham dinheiro através dos anúncios, então você acessando esses sites, você está aumentando a procura por esse tipo de pornografia, e ainda estará financiando o tráfico de mulheres, de crianças, e o abuso cada vez mais infantil, além de um site que forma cada vez mais estupradores e pedófilos. Antes que cada homem tirasse o paletó na hora do almoço para estuprar uma criança de 10 anos, fui forçado a assistir pornografia para saber o que se esperava de mim. Ninguém é capaz de suportar ou carregar um fardo tremendo como este sozinho. Nossos corpos, cérebros, mentes e espíritos não foram feitos para experimentar o trauma que a pornografia e o tráfico sexual nos deixam.
E graças a Deus, algumas pessoas começaram a relacionar a pedofilia à pornografia, enquanto algumas pessoas defendiam a possibilidade, não tem porquê, só porque eu vejo pornografia, eu não sou um pedófilo. Eu concordo com você que porque você vê pornografia, você não é um pedófilo. Mas você precisa entender que o mercado pornográfico é o grande responsável para o maior nível de abusos possíveis da humanidade. Que existem crianças no mundo todo agora sendo vendidas para sustentar a indústria pornográfica. Milhares e milhões de mulheres que são escravizadas diariamente para sustentar essa indústria. E quando você se coloca em defesa de uma indústria pornográfica, velho, dizendo que não tem nada a ver, eu quero dizer para você, deixe de ser ingênuo, de achar que a pornografia é a beleza de Hollywood, coisa linda, maravilhosa, sabe? Estude um pouco mais profundo quem financia esse tipo de lixo, quem financia esse tipo de crime e quem são as pessoas que sofrem no meio disso. Bom, agora eu quero falar como a cultura do nosso país atualmente influencia para que a pornografia seja mais normalizada e aumentada no nosso país. Primeiramente, eu queria falar sobre a música do nosso país. Hoje, a música que é considerada mais representativa para a cultura brasileira, principalmente nos países de fora, é o funk. E quando a gente vai observar o funk, as letras do funk são majoritariamente sexuais, voltadas para o lado feminino. Ou seja, sexualizando a mulher e colocando ela simplesmente como um objeto sexual para o prazer normalmente masculino. Então, sem perceber, ao cantar, ao postar, ao produzir essas músicas que têm essas letras, sem perceber e muitas vezes sem a intenção, está normalizando uma situação onde a mulher é utilizada simplesmente para o prazer masculino. Vemos muito isso nos clipes de música de funk, que a cada ano ficam mais explícitos as posições feitas, juntamente as danças com as letras, as representações, as cenas que se colocam nos clipes de funk, cada vez mais geram um aumento da pornografia e um aumento da normalização de que aquilo é o correto e que aquilo é o certo de se fazer, o certo de como se agir com uma mulher, por exemplo. Uma outra área que influencia muito para o aumento e a normalização da pornografia, eu considero uma área um pouco mais leve, porém ao mesmo tempo, sem perceber, está normalizando uma situação, é, por exemplo, a mídia propaganda, por exemplo, as propagandas de cerveja, que durante muitos anos, desde que elas foram liberadas para passar na TV aberta, elas são com uma mulher seminua. E é sempre colocando a mulher como esse objeto que vai ajudar você na venda, colocando ela seminua para que os homens vejam aquilo e sintam mais vontade, talvez, de comprar aquela cerveja. E isso resolve, porque as vendas aumentam normalmente em 90% quando a mulher é colocada seminua nos comerciais de cerveja. Então, sem perceber, muitas vezes sem a intenção, ou com a intenção, está colocando aquela mulher naquela posição de, mais uma vez, um objeto sexual, e isso aumenta a normalização de um cenário pornográfico no país. Agora eu queria falar para vocês de uma pessoa que eu considero que foi muito influenciada pela cultura do seu país e que é muito conhecida. Eu vou falar para vocês do serial killer Ted Bundy. Ele foi um serial killer dos anos 90 que matou aproximadamente mais de 36 mulheres. Se estima muito mais, porém as que foram registradas foram mais de 36 mulheres jovens. Ele matou e estuprou elas. Vendo a entrevista que o Ted Bundy fez um dia antes de ser morto, ele foi sentenciado à morte, ele estava mostrando, ele estava falando para o entrevistador como tudo aquilo começou, como que a vida dele foi, né, indo, as coisas que ele sofreu, traumas ou não traumas, e ele falou que tudo começou quando ele tinha 12, 13 anos, que ele viu uma pornografia considerada leve naquela época. Todos os meninos viam, encontrava em bancas de jornal, na farmácia, que era aquela pornografia comum, um sexo normal. E depois de um tempo, foi passando 1, 2 anos, ele estava andando na rua tranquilamente, foi passar por uma rua que tinha um beco, e as pessoas despejavam lixo das suas casas lá nesse beco, e ele encontrou em um desses lixos uma pornografia que ele mesmo descreve como uma pornografia pesada. E foi aí que ele descobriu que tinham pessoas que utilizavam da tortura, que utilizavam da dor para ter um prazer. Ele nunca tinha descoberto isso, ele nunca tinha sentido vontade de fazer isso antes de ver aquilo. Ele mesmo na sua entrevista diz, ele não culpa 100% isso, mas ele não sabe que se ele não tivesse entrado em contato com esse tipo de pornografia, se ele tinha se tornado a mesma pessoa que ele se tornou. Então, sem perceber, mais uma vez a pornografia normalizou e gerou a morte de mais de 36 jovens mulheres. Isso. Cerca de 30% dos adolescentes com mais de 16 anos disseram que o sexo não correspondeu às expectativas criadas pela pornografia. A jovem britânica Nick Bryant, de 25 anos, disse:
Minhas expectativas sobre como o sexo deveria ser estavam totalmente distorcidas. Ela conta que a pornografia a deixou com sentimentos negativos em relação ao sexo, uma sensação persistente de inadequação e com problemas com seu próprio corpo. Assumo total responsabilidade por minhas ações, mas infelizmente o vício em pornografia existe, e ninguém fala sobre isso, porque as pessoas vão pensar que você é apenas mais um estranho. É comprovada a mudança química corporal ao vício. A Associação Médica Americana Psychiatry, em entrevista para o G1, afirmou: encontramos um importante vínculo negativo entre o ato de ver pornografia por várias horas à semana e o volume de substância cinzenta no lobo direito do cérebro. Esses efeitos poderiam incluir mudanças na plasticidade neuronal, resultante de intensa estimulação do centro do prazer. Sendo assim, a pornografia vai muito além de simples filmes. Ela é o principal fator de perda de excitação, e o sexo passa a ser mais interessante na ficção mesmo. Na cultura pornográfica, o homem tende a menosprezar a mulher e não vai constar posteriormente o prazer de ambos, mas apenas o hedonismo do homem, ou seja, o prazer do homem. Uma mulher que se diz feminista, ela está se contradizendo ao dizer que ela consome conteúdo pornográfico, porque o tratamento do homem é totalmente de abuso. E a mentalidade machista também se deve à pornografia, porque tem décadas que eles têm criado mais conteúdo e têm sido cada vez mais criativos, tratando assim a mulher ainda como objeto, ainda como apenas satisfação de seus prazeres. Fantasia sempre acaba sendo mais legal do que a realidade, dependendo da forma como ela é ilustrada. Então, se por exemplo, você é lá um viciadão em pornografia, aí você tá vendo lá as minas perfeitas, tipo, sem nenhuma celulite, as minas bem trabalhadas, tipo, uma mina diferente da outra, uma mina mais bonita que a outra e tal. Aí você vê e vai na praia, tá ligado? Aí você vai ver a realidade das pessoas comuns, né? Isso vale tanto pra mulher quanto pro homem. Então, também, quando você vê aquele ator lá e depois você vai na praia ver o barrigudinhos, tipo, a realidade tem menos graça que o mundo da fantasia, que é o que acontece na pornografia. Então o que acontece é que você assiste um filme, a dopamina vai cada vez diminuindo, você vai assistindo filmes mais pesados, mais pesados, mais pesados, e você vai achar que é aquilo a realidade. Que a realidade é aquilo, só que não é. Então, quando você, tipo, arrumar uma namorada, quando você arrumar uma garota e você tiver a sua vida sexual com ela, você vai esperar, tipo, fazer as mesmas coisas que no filme pornô mais pesado que você já viu na sua vida. E, cara, isso não vai acontecer na maioria das vezes. Então, a vida, o relacionamento vai ficar cada vez menos interessante. E os números são, cara, são até preocupantes. No Japão, pra você ter ideia, que se eu não me engano, é o terceiro país que mais consome pornografia do mundo. Primeiro vem os Estados Unidos, depois o Brasil, depois o Japão. Tipo, os caras são, mano, quem assiste anime já vê que os